Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje vamos falar sobre um tema que está mudando a forma como enxergamos a insuficiência cardíaca, a dispneia inexplicada e até a avaliação funcional do paciente cardiovascular. A integração entre ecocardiografia e teste cardiopulmonar. Durante muito tempo, olhamos a ecocardiografia como um exame anatômico e funcional, certo? Em repouso, e o teste cardiopulmonar como uma ferramenta máxima da capacidade funcional. Mas grandes artigos recentes mostram que essas duas ferramentas, sim, conversam profundamente entre si. E talvez mais do que imaginávamos. E tem em mãos grandes artigos sobre o tema, de grandes temas nessa área. Para discutir esse tema, eu recebo um grande amigo, Dr. Guilherme Gussin. Ele é médico cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do Departamento de Ergometria, Ergospirometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular. Possui também formação em esporte pelo Instituto Nacional do Coração, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele atua também como coordenador da equipe de cardiologia da Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, além de coordenar o internato de cardiologia da Universidade de Itaúna. Também é professor de pós-graduação em cardiologia e medicina esportiva da AFIA Belo Horizonte. Querido Guilherme, muito obrigada por aceitar meu convite para participar aqui do podcast. Prazer é meu, Bárbara, obrigado, agradeço muito o convite, uma honra para mim estar aqui falando com você sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o teste cardiopulmonar. E agora, mais recentemente, a gente conseguindo gerar essa interface do teste cardiopulmonar com a ecocardiografia, principalmente a ecocardiografia avançada. Você que é uma grande referência na ecocardiografia nacional, na ecocardiografia avançada, e hoje a gente vai trazer um pouquinho desses estudos novos, dessa relação onde o ecocardiograma ele deixa de ser um exame apenas anatômico, morfológico, ele passa a conseguir predizer dados funcionais que a gente vai encontrar no teste cardiopulmonar, de acordo com parâmetros novos que vêm se desenhando nesses trabalhos. Uma honra para mim estar aqui falando com você e vamos fazer trazer um pouquinho dessas informações aqui, que vai ser bem legal. Bem, então vamos começar. A ecocardiografia, Dr. Guilherme, evoluiu muito nos últimos anos, então incorporando técnicas como strain e trabalho miocárdico, que ampliaram muito nossa compreensão da função cardíaca. Mas será que, na busca de parâmetros cada vez mais sofisticados, estamos deixando de valorizar informações básicas ao exame? Eu te falo por quê. Um estudo recente mostrou que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, uma medida simples e rotineira para a gente ecocardiografista, foi um dos principais preditores da capacidade funcional do paciente. Isso muda a nossa forma como devemos interpretar o ecocardiograma? E dentro dessa mesma pergunta, diante, por exemplo, de um paciente com fração de ejeção preservada, estreia aparentemente normal, cavidade ventricular pequena e intolerância ao esforço. Até que ponto o eco pode sugerir o fenótipo de small heart? Como então diferenciar esse padrão de uma ICFEP inicial de um simples descondicionamento físico? Explica pra gente. Excelente pergunta, Bárbara. Teve um trabalho bastante interessante publicado em 2024 no European Journal of Preventive Cardiology, liderado pelo grupo do André Legert, e esse estudo ele é bastante interessante porque ele faz realmente um elo entre o volume ventricular diastólico final, volume diastólico final do ventricular esquerdo e o VO2 pico. Essa relação ela é linear. Eles compararam 4 grupos: atletas de endurance, pacientes saudáveis, pessoas com dispneia inexplicada e pacientes já com ICFEP. E em todos os grupos, essa relação foi linear. Quanto menor a cavidade ventricular esquerda, menor o VO2 pico. Quando eles fizeram uma análise multivariada, diferenciando entre sexo, idade e MC, essa relação se manteve linear, mostrando que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo é o maior preditor de capacidade funcional. É o preditor mais forte, acertando em 72% do caso um VO2 pico mais alto para quem tem volumes ventriculares esquerdos maiores, seja populações de atletas de endurance, de pessoas saudáveis, pessoas já com dispneia inexplicada e pacientes também já com ICFEP.
No entanto, fica aquela dúvida, né? Quando que a gente vai considerar que realmente é apenas uma cavidade pequena, né? Um fenótipo small heart, e quando que já é ICFEP, né? Até que ponto é descondicionamento, até que ponto é ICFEP. Tem alguns pontos de corte, né, que o artigo mostrou, que pacientes com volume ventricular, né, volume diastólico final do ventrículo esquerdo menor do que 88 ml por metro quadrado de superfície corporal, né, ou volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado menor do que 56, já teria um risco maior de ter um VO2 pico menor do que 18 ml por quilo por minuto, ou absoluto menor do que 1.100 litros por minuto. Porém, quando a gente pensa em CFEP, esses volumes são um pouco menores, né, principalmente o indexado. Quando ele está abaixo de 47 ml por metro quadrado, né, já é um volume diastólico onde a gente já começa a ter uma maior proporção de pacientes que, na verdade, já têm CFEP. E muitas vezes esses pacientes não têm esses parâmetros de CFEP, mas continuam tendo essa dispneia inexplicada, né? Então, são pacientes que realmente têm um fenótipo small heart, mas não necessariamente são pacientes com CFEP. São aqueles pacientes que têm realmente volume ventricular, né, volume diastólico final do ventrículo esquerdo menor do que 56, mas são pacientes que não têm alteração do BNP, são pacientes que não têm nenhum outro critério para ICFEP, e esses pacientes, mesmo assim, podem ter limitação importante ao esforço. A gente tem que lembrar na fórmula do VO2 que o VO2 ele representa dentro de um mesmo teste praticamente o débito cardíaco, né, onde a gente tem que a fórmula seria o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Nesses pacientes que têm uma dificuldade de elevação, uma limitação da elevação do volume sistólico no esforço, devido à cavidade pequena, eles ficam muito dependentes da frequência cardíaca. E a gente sabe que nossa frequência cardíaca de pico ela é limitada, basicamente a 220 menos idade. Então, o volume sistólico traria um grande diferencial nessa tolerância ao esforço, né, reforçando esse papel desse marcador do volume ventricular, né, do volume diastólico ventricular esquerdo, né, sendo como um preditor, né, o mais forte preditor de capacidade funcional. E uma coisa interessante, Bárbara, é que quando a gente olha, né, apesar de ser um estudo observacional, a gente vê que tem um P significativo, né, tem uma associação forte, apesar de não poder gerar causalidade. E tem um outro estudo do grupo também do Dr. André Legert, que é sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada como sendo uma síndrome de deficiência do exercício, onde aqueles pacientes que já têm um volume ventricular, né, um volume diastólico final do ventrículo esquerdo menor, eles já têm um risco maior futuro de desenvolverem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Esse fenótipo small heart, né, de câmaras pequenas, esses pacientes já têm uma tendência maior a vir a desenvolver essa doença que é tão difícil, muitas vezes muito desafiador, o diagnóstico, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É claro que a gente sempre tem que estar olhando outras variáveis, como biomarcadores, NT-proBNP, né? Às vezes o strain ajuda a mostrar alguns fenótipos que podem mimetizar também a ICFEP, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa avaliação, mas de uma maneira geral, o volume ventricular, né, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo vem se mostrando realmente o mais forte preditor de capacidade funcional, com uma correlação linear no teste cardiopulmonar, tanto para atletas, indivíduos saudáveis, indivíduos já com dispneia inexplicada e aqueles que já têm a ICFEP propriamente dita diagnosticada. E além disso, Bárbara, né, não foi contemplado nesses estudos, né, uma avaliação específica do pulso de oxigênio, né? A gente tem outras variáveis também dentro do teste cardiopulmonar, como o próprio pulso de oxigênio, mas não apenas no seu valor, no seu comportamento, né, a sua curva, se é uma curva atenuada, se ela sofre algum tipo de platô. Isso também fala a favor, né, de um paciente que já está saindo de uma fase de descondicionamento extremo, muitas vezes já para uma fase da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada propriamente dita. E a gente também tem que lembrar que muitas vezes o pulso de O2 nem sempre vai refletir apenas o volume sistólico. A gente também tem uma correlação do pulso de O2 com a parte periférica, que também está doente no paciente com ICFEP. Muitas vezes tem aquela obesidade visceral, aquela gordura visceral, né? E esse paciente tem uma baixa densidade mitocondrial, o que dificulta muitas vezes essa extração, né, essa captação periférica do oxigênio, que também vai influenciar, de certa forma, no pulso de oxigênio, e esses pacientes também têm uma periferia ruim,
Então a gente tem que entender muito bem isso para a gente poder julgar todos esses parâmetros em conjunto, né, e poder definir esse diagnóstico. E como eu disse, sempre lembrar, quando a gente fala de Cefep, a gente tem que excluir, né, os mimetizadores, né, como cardiomipatia hipertrófica, amiloidose, né, cardiomiopatias restritivas. Então é importante sempre a gente estar atento quando a gente está falando de Cefep, né, a toda uma população muito heterogênea e que nem sempre dispneia e fração de ejeção preservada vão ser sinônimos, né, de Cefep, desde que a gente tenha esse critério bastante cauteloso para estabelecer esse diagnóstico. Está bem, então vamos prosseguir. Pico de VO2 versus ecocardiografia. Quem conta melhor a história? Guilherme, historicamente o pico de VO2 sempre foi um marcador fortíssimo de prognóstico, né? Mas se a ecocardiografia consegue identificar determinantes estruturais da limitação funcional, até onde que ela consegue predizer o que a gente vai ver no teste cardiopulmonar? Existe um ecocardiograma que já antecipa um teste cardiopulmonar ruim? Explica pra gente. Bárbara, excelente essa pergunta, porque a gente tem que ter muita cautela em interpretar esses dados. A gente sabe, né, pelo trabalho que a gente citou anteriormente, que dentro daquele trabalho, né, que era um trabalho observacional, um estudo com algumas limitações, mas com essa relação forte, um P significativo, né, uma associação forte entre o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e o VO2 pico, a gente pode dizer que sim, que o eco consegue sim antecipar. Mas o VO2 pico ele segue sendo hoje uma das maiores um dos maiores marcadores prognósticos em relação à capacidade funcional, capacidade de exercício e mortalidade. Quando a gente pensa em relação apenas ao volume diastólico final do ventrículo esquerdo, certamente quanto maior o volume final, né, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo em pacientes com fração de ejeção acima de 50%, quanto maior esse volume diastólico final, né, maior tende a ser o VO2 encontrado no teste cardiopulmonar. No entanto, quando a gente pega o artigo onde aquele ponto de corte era 88 ml por metro quadrado, né, do volume diastólico final, e o volume diastólico final indexado acima de 56, seriam valores onde a gente entende que esses pacientes, essa população teria uma maior probabilidade de um VO2 mais elevado, a gente tem que entender que nem sempre aqueles indivíduos que são ativos vão ter grandes adaptações no ventrículo esquerdo. Então, nem todo atleta, mesmo atletas falando em atletas de endurance, vão ter um coração extremamente adaptado. A gente sabe que é apenas uma parcela dessa população que tem essas super adaptações. Então a gente pode falar que quanto maior o volume, sim, né, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo vai estar geralmente relacionado com maior VO2 pico, maior VO2 máximo, principalmente quando a fração de ejeção está acima de 50%, mas a gente não pode considerar que aqueles que não têm um maior volume diastólico final, que eles necessariamente sejam pacientes que vão ter uma performance ruim no teste cardiopulmonar, porque dentro dessa população, inclusive, a gente pode ter atletas, tá, que não têm tanta capacidade genética de adaptação do coração, tá, em relação ao exercício, e que vão ter um bom VO2 pico. E a gente tem que entender que essa população que está sendo avaliada, a gente tem que saber que ela depende muito também da periferia. Então, quando a gente pega a fórmula mesmo do VO2, tá? Que é volume sistólico vezes frequência cardíaca vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio, a gente já tem trabalhos mostrando que o quanto cada variável dessa impacta no VO2 é diferente entre os pacientes, entre as populações. Tem populações que conseguem aumentar bastante a parte da extração periférica de oxigênio, sem conseguir aumentar muito o volume sistólico e no final acabar tendo um VO2 pico elevado, mais por aumento da periferia do que do próprio volume sistólico, comparado àqueles que têm uma capacidade maior de adaptação do coração em relação ao exercício, de remodelar aquela câmara, de ter aquele remodelamento excêntrico relacionado realmente a uma adaptação ao exercício de endurance prolongado, né, de grandes volumes. Então a gente tem que ter cautela para poder interpretar esses dados, para que a gente possa nem sempre julgar que todo o coração que foi encontrado e dado como um coração, entre aspas, não pequeno, mas um coração que a gente acha que talvez não vai performar tanto, a gente tem que entender que outras variáveis do teste cardiopulmonar podem compensar essa ineficiência, vamos falar assim, ou essa incapacidade
do paciente adaptar o coração frente ao volume de treinamento e mesmo assim manter uma boa performance. Então, daí vão entrando outras variáveis, né, que a gente deve falar mais para frente, relacionado ao trabalho miocárdico, à eficiência do trabalho, ao strain do átrio esquerdo, fase reservatória, conduto, bomba, o strain do ventrículo esquerdo e outras variáveis que a gente pode encontrar ajudando a diferenciar e entender, na verdade, essa eficiência contrátil que vai ser vista e analisada pela ecocardiografia avançada. Bem, e aí entramos num ponto fascinante, que não basta prever performance, né? A gente precisa entender o mecanismo. Bem, o papel então do pulso de oxigênio e da integração eco com o teste cardiopulmonar. Meu assunto agora é esse. Nos estudos mais recentes, aparece muito a ideia de que variáveis como o pulso de oxigênio ajudam a explicar melhor a resposta ao exercício. Fazendo uma ponte, então, Guilherme, com a ecocardiografia, a gente pode interpretar o pulso de O2 como um reflexo indireto da reserva de volume sistólico? E você acha que isso aproxima ainda mais o raciocínio entre o teste cardiopulmonar e a ecocardiografia? Olha, Bárbara, sem dúvidas, o pulso de oxigênio é uma das variáveis mais elegantes, né, da ergospirometria. Ele é uma análise visual contínua de comportamento, né, que oferece para a gente uma janela indireta, né, uma avaliação indireta do comportamento do volume sistólico durante o exercício. Mas como a gente já sabe, o pulso de oxigênio ele representa o VO2 dividido pela frequência cardíaca, pela equação de Fick. E ele tem que ser entendido como um produto entre o volume sistólico e a extração periférica de oxigênio. Só que na prática, quando a gente observa uma curva de pulso ascendente, progressiva, isso geralmente sugere para a gente uma reserva adequada de volume sistólico e uma boa integração cardiovascular no esforço, em que esse volume sistólico está conseguindo entregar o oxigênio para dentro da célula. Quando a gente tem uma curva que está mais achatada, com platô precoce ou com uma ascensão atenuada, ou às vezes até mesmo com uma queda, a gente considera esse comportamento como anormal, né? E isso levanta geralmente uma suspeita sim de uma limitação central, seja por um comprometimento da função ventricular, né? Seja por doença coronariana, seja por uma ICFEP, né? Pode ser uma estenose aórtica, uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Algo que impede aquele aumento adequado do volume sistólico durante o esforço. Só que a gente também sabe que o pulso de oxigênio está relacionado com a periferia, com essa eficiência da periferia em extrair aquele oxigênio. Então, muitas vezes, existe um componente periférico no comportamento da curva de pulso. E é aí que entra a ecocardiografia avançada com essa forma complementar, que hoje ela vale muito mais que a fração de ejeção, né, Bárbara? A gente consegue estudar o strain do átrio esquerdo, né, em todas as suas fases, né, o strain do ventrículo esquerdo, né, sua análise, né, no bullseye, né, toda a análise de trabalho miocárdico, de eficiência contrátil, eficiência de trabalho, e isso consegue diferenciar se aquela alteração na curva de pulso, ela vem mais da periferia ou de um componente central. Quando você tem aquele pulso atenuado em um paciente que muitas vezes também está descondicionado, e fica aquela dúvida, será que essa alteração é mais central do volume sistólico ou é mais periférica? Né? Tem trabalhos recentes mostrando, né, em pacientes, por exemplo, com cardiomiopatia hipertrófica, não obstrutiva, tá? E obstrutiva, que eles acoplaram um monitor não invasivo de volume sistólico em paralelo ao teste cardiopulmonar para avaliar o comportamento da curva de pulso junto com o comportamento do volume sistólico nesse monitor não invasivo de volume sistólico. Dessa forma, eles conseguiam avaliar nessa população o real significado daquela curva de pulso. Se quando ela estava alterada, também estava alterado o monitor de volume sistólico não invasivo, isso ficava realmente mais específico de ser uma causa central para aquela limitação, para aquela alteração da curva de pulso. E quando você tinha uma alteração da curva de pulso, mas o monitor de volume sistólico não se alterava, isso falava mais a favor de uma limitação mais periférica. Então, nesse caso, em relação ao ecocardiograma, com esses novos parâmetros, né, novos assim, né, com esses parâmetros mais avançados, a gente consegue sim, nesse contexto, diferenciar se as alterações da curva de pulso realmente estão relacionadas mais com a parte central de limitação do volume sistólico ou mais relacionada com a periferia, né? Eu acredito que existe sim atualmente uma convergência cada vez maior entre a ergospirometria e a ecocardiografia, e o que o teste cardiopulmonar nos mostra, né, seria a fisiologia em movimento, e o eco nos mostra a estrutura e a mecânica por trás dessa fisiologia, muitas vezes diferenciando achados
dentro do próprio teste cardiopulmonar que vão muito além do VO2, como por exemplo o pulso de O2. E quando a gente interpreta esses dois exames de uma forma integrada, a gente deixa simplesmente de ficar medindo performance e a gente começa a compreender de forma melhor como são esses mecanismos que limitam o desempenho e da onde vem a causa daquela limitação. É uma causa mais central, mais periférica? E o ecocardiograma, como eu disse, tem um papel central nesse cenário. E essa provavelmente é uma das fronteiras mais interessantes quando a gente pensa em cardiologia do esporte, né, atualmente, identificando onde que essa limitação está no coração, se está realmente, se ela é central, se ela é periférica, né, se ela está no músculo, né, e toda essa interação entre os sistemas, né, cardiovascular, pulmonar e periferia. Porque se essa ponte for verdadeira, estamos praticamente traduzindo fisiologia do exercício em imagem cardiovascular. Bem, prosseguindo. Então, Guilherme, o eco pode ajudar a individualizar a prescrição de um exercício, na sua opinião? Eu te pergunto porque o estudo do OptIMAX, né, ele trouxe uma mensagem interessante, que a frequência e a duração do exercício parece impactar mais no pico de VO2 do que simplesmente aumentar a intensidade. Pensando como ecocardiografista, você acredita que o eco pode ajudar a identificar quem tolera um HIIT, quem precisa de treinamento mais progressivo e quem depende mais de ganho de volume sistólico do que de intensidade? Conta pra gente. Bárbara, acredito que agora a gente chegou num ponto que é um divisor de águas dentro do que a gente está discutindo e que é o ápice dessa integração ecocardiografia e teste cardiopulmonar. O estudo, o OptIMAX Clinical Trial, publicado em 2025, foi um estudo muito importante dentro do cenário da prescrição de exercícios para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Era uma população idosa, nas suas casas de 67, 69 anos, grande parte mulheres, né, 67% mulheres. Um estudo, sim, com algumas limitações, mas um estudo multicêntrico que veio testar uma hipótese que até então se acreditava que o HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, pudesse ser superior ao treinamento moderado contínuo no ganho de VO2 nesses pacientes com CFEP. Hipóteses fisiopatológicas como maior aumento, né, de volume diastólico final, por trazer um aumento mais abrupto do débito cardíaco de forma intensa, né, no HIIT, talvez seriam superiores, pensando que a doença se limitava simplesmente à limitação da elevação do volume sistólico. Porém, com o estudo da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, com uma maior compreensão dos seus mecanismos fisiopatológicos, a gente sabe que a doença ela não está só no coração. O problema não é apenas a diástole em si. E muitas vezes o coração ele é uma via final de um problema que começou na periferia, no adipócito, numa disfunção do tecido adiposo, secreção de adipocinas, né, de predomínio pró-inflamatório, né, após essa disfunção do tecido adiposo, que está excessivo, né? Os efeitos mal adaptativos renais, sobrecarga volêmica, né? Fibrósica miocárdica, né? Piora da complacência ventricular esquerda, mas principalmente também uma piora da periferia. Esses pacientes eles têm menor densidade mitocondrial, muitas vezes coexiste uma disfunção microvascular associada em até 75% dos casos. Essa disfunção microvascular, ela também pode ser sistêmica, onde você tem menos vascularização, uma menor taxa de extração periférica de oxigênio. E a gente entra no pulso de oxigênio, onde a gente consegue entender que o pulso de O2 ele representa o volume sistólico, mas mais do que isso, ele representa uma integração entre o volume sistólico, a capacidade de elevar o volume sistólico durante o exercício e uma integração cardiovascular e periferia durante o esforço. Com essa compreensão mais ampla, a gente consegue perceber que a CFEP ela é muito mais que uma doença única e exclusivamente do coração, mas sim uma doença sistêmica. E muitas vezes esse paciente ele é multimórbido. E quando a gente analisa o estudo, o OptIMAX Clinical Trial, a gente percebeu que o HIIT não foi superior ao treino moderado contínuo. O treinamento moderado contínuo, ele não teve, ele teve um ganho de VO2 semelhante ao HIIT, quando ajustado para análise multivariada, entre sexo, idade, raça e gasto energético. E o que parece realmente valer mais para o aumento do VO2 é o volume, a duração dos treinamentos semanais, a dose de exercício e não necessariamente a intensidade. Isso é importante porque tira aquela velha crença de que o HIIT ele é superior, como a gente tinha às vezes em alguns estudos com esse EFER, tá? E o eco, sim, ele pode predizer aqueles pacientes que vão se beneficiar mais de qual tipo de treinamento, visto que pelo eco a gente consegue já identificar aqueles pacientes que são pacientes que provavelmente vão ter, que aqueles sintomas são decorrentes às vezes de uma CFE, pacientes com volume ventricular menor,
com piora do strain do átrio esquerdo, em sua fase reservatório, conduta, bomba, que tem disfunção diastólica, né? Aqueles pacientes que já têm alterações estruturais ou volumes menores. Então, esses pacientes são pacientes que vão tender a se beneficiar mais do treinamento moderado contínuo, até que eles tenham capacidade de fazer o HIIT. Não que a gente esteja excluindo o HIIT ou que o HIIT não tenha utilidade. A questão é que muitas vezes esses pacientes eles estão descondicionados, esses pacientes estão limitados, com intolerância ao esforço, e quando você inicia um programa de treinamento com HIIT, talvez a adesão seja menor. É um treinamento um pouco mais desconfortável e muitas vezes o treinamento moderado pode aumentar essa adesão e trazer um maior volume de treinamento semanal, o que traz um aumento do VO2. Porque o estudo ele tem suas limitações, é um estudo que a gente não consegue gerar causalidade, a gente gera hipótese, né? Por quê? Porque a gente não consegue diferenciar dentro desse estudo se o moderado contínuo teve um aumento similar de VO2 em relação ao HIIT, se isso foi por causa do treinamento moderado contínuo ou por um aumento da adesão dos pacientes ao programa de treinamento. Essa é uma resposta que futuros trabalhos ainda vão explicar. Mas o eco, com todas as suas variáveis, com todas as suas análises, em conjunto com o teste Kaplan-Meier, provavelmente a gente já consiga ter uma ideia de que aquele paciente seja melhor para ele iniciar um treinamento moderado contínuo. Até porque a gente tem que lembrar que, baseado na fisiologia, a gente sabe que esse treinamento moderado contínuo, né, principalmente inicialmente em zona 2, a gente aumenta essa biogênese mitocondrial, a gente aumenta essa tolerância periférica ao exercício. Esse paciente tolerando mais exercício, ele vai ter mais adesão e com isso, consequentemente, ele vai ter mais adaptação, não apenas periférica, mas também cardiovascular, o que pode, com o tempo, aumentar esse volume diastólico final, e a gente já sabe que isso está relacionado com o aumento do VO2. Outra coisa muito interessante nesse estudo é que aqueles pacientes com pulso de O2 inicial, que já tinham um valor mais alto do pulso de O2 em repouso, tiveram uma maior capacidade de aumentar o VO2 com o programa de treinamento. E aqueles pacientes também que tinham uma frequência cardíaca de reserva mais alta, né, uma reserva cronotrópica mais alta, também mostraram uma maior capacidade de adaptação ao exercício e de aumento do VO2, mostrando também a importância da parte cronotrópica nos pacientes com CFEP para a melhora do VO2, já que muitas vezes o volume sistólico a gente não consegue de início, né, na fase inicial dos programas de treinamento, ter um aumento importante desse volume sistólico. E muitas vezes esses pacientes dependem muito da elevação da frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco. Lembrando que a fórmula do débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se a gente está falando da população de CFEP, onde a grande maioria vai ter um diâmetro diastólico geralmente menor, um small heart em alguns casos, né, um coração com diâmetro ventricular esquerdo final, diâmetro diastólico, né, final do ventrículo esquerdo pequeno, esses pacientes dependem muito da frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco. Lembrando que a forma do débito cardíaco ela é muito semelhante à do VO2 e, consequentemente, são pacientes que tendem a ter uma maior capacidade de aumentar o VO2 com o programa de exercício. Lembrar que o estudo também tem limitação, né? O tempo de acompanhamento foi aproximadamente 3 meses, então novos estudos, né, maiores são necessários dentro desse contexto, mas o que a gente tem hoje é que o treinamento, o volume e a duração das sessões, o volume total semanal, parecem ter uma resposta melhor em relação ao aumento do VO2 do que a intensidade isoladamente, né, pensando no HIIT em relação ao treinamento moderado contínuo. E o eco com certeza nos ajuda a identificar esses fenótipos e ajudar na individualização da prescrição do treinamento, onde a gente consegue analisar em conjunto com o teste Kaplan-Meier e entregar uma prescrição mais personalizada para a necessidade daquele paciente. Ou seja, sair da prescrição genérica e caminhar para uma medicina realmente personalizada, né, Guilherme? Bem, agora a gente vai falar de strain e reserva funcional. Pode ser o próximo passo? Eu te pergunto porque se hoje o eco convencional já conversa com capacidade funcional, na sua opinião, você acredita que o strain rate, a reserva contrátil, até o trabalho miocárdico, eles possam ser a próxima fronteira para prever uma limitação funcional antes do paciente piorar clinicamente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, Bárbara. Isso também é muito importante porque isso, principalmente no cenário aí, vamos pegar uma parte prática, né, que a gente pega muito no dia a dia, que os pacientes usuários de esteroide. E muitas vezes eles vêm, né, de forma até orgulhosa, falando, meu eco está normal, meu eco está normal. Mas quando a gente vê como esse eco foi realizado, quais parâmetros foram utilizados, a gente consegue perceber que muitas vezes ele não representa necessariamente o dano que o esteroide causou. Quando a gente pensa em strain de átrio esquerdo, strain de ventrículo esquerdo, trabalho miocárdico,
né, e todos os parâmetros avançados que hoje a ecocardiografia consegue nos oferecer, a gente já consegue prever, inclusive no teste cardiopulmonar, como que vai ser a capacidade funcional daquele indivíduo. Hoje, uma coisa muito importante também é que em alguns indivíduos o eco de esforço físico parece ajudar bastante a diferenciar aqueles pacientes que realmente têm alterações patológicas do strain daqueles pacientes que realmente têm uma alteração relacionada à adaptação ao exercício. A gente sabe que muitos atletas, principalmente atletas de endurance, de competitivos, atletas realmente de esforço extremo, né? Por exemplo, Tour de France, né? Grandes corredores, ultramaratonistas, muitas vezes eles têm frações de ejeção limítrofe e o uso do strain de átrio esquerdo, de ventrículo esquerdo, os parâmetros avançados, principalmente o trabalho miocárdico, naqueles pacientes, principalmente na faixa de fração de ejeção entre 50% e 55%, onde a gente tem ali uma zona cinzenta, né, de uma disfunção leve, a gente consegue diferenciar se aquele paciente às vezes está abrindo uma doença, uma cardiomiopatia ou uma adaptação não fisiológica ao exercício, de um paciente que muitas vezes tem apenas uma adaptação fisiológica e uma redução, às vezes, pequena do strain relacionado a essa adaptação fisiológica. Né? O trabalho miocárdico vem se mostrando, né, nesses trabalhos mais recentes que ele consegue ajudar a diferenciar, né? Esses pacientes, muitas vezes, eles têm trabalho miocárdico semelhante àqueles que não têm fração de ejeção limítrofe e o volume diastólico final muito aumentado, né, onde muitas vezes se surge a dúvida, será que é uma cardiomiopatia dilatada? Será que é uma adaptação extrema? Mostrou uma coisa muito curiosa. Tem trabalhos mostrando que justamente esses pacientes com fração de ejeção mais baixa e diâmetros diastólicos ventricular esquerdo final maiores, mesmo com fração de ejeção mais limítrofe e strain ligeiramente reduzido, e quando isso é comprovado pelo trabalho miocárdico, que não é algo patológico, são os pacientes que realmente têm, né, é a população que tem um VO2 geralmente mais alto, mostrando que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo é sim um preditor independente de capacidade funcional no teste cardiopulmonar em indivíduos com fração de ejeção acima de 50%. Então isso é muito importante e hoje a ecocardiografia consegue nos dar esse dado e essa diferenciação, tanto em predizer de forma precoce algo que vai vir a acontecer e comprometer a performance funcional daquele paciente quando a gente tem alterações patológicas e também naqueles que já têm alterações que entram, né, do ponto de vista ecocardiográfico, numa zona cinzenta entre adaptação fisiológica extrema ao exercício ou uma dúvida entre cardiomiopatia dilatada, o trabalho miocárdico mostrando que esses pacientes, na verdade, quando isso é comprovado que não é patológico, que eles têm, na verdade, né, quanto maior esse volume diastólico final do ventrículo esquerdo, mesmo com frações de ejeções limítrofes, se o trabalho miocárdico for normal, esses pacientes geralmente têm um VO2 mais alto do que a população geral no teste cardiopulmonar. E só complementando, Bárbara, a sua pergunta, falando especificamente da reserva contrátil no eco de esforço físico, ela é fundamental nesse cenário desses pacientes onde a gente tem dúvida se essas adaptações extremas são fisiológicas ou já podem ser sinais precoces de uma cardiomiopatia sobreposta a uma adaptação gerada pelo exercício. E aí, essa reserva contrátil, avaliada pelo eco de esforço físico, quando a gente tem uma elevação adequada da fração de ejeção durante o esforço, né, sem sinais de aumento de pressão de enchimento, né, geralmente acima de 5% em relação à fração de ejeção basal e uma boa capacidade, né, ou seja, uma capacidade que seja proporcional àquilo que a gente espera pela história do treinamento do paciente, né, dentro de um teste cardiopulmonar, a gente já tem evidências bastante robustas que aquela adaptação ela é mais fisiológica. Hoje usa-se pouco o descondicionamento, né, quando a gente tira o paciente, deixa ele sem treinar para avaliar se ele regride aquela adaptação. Com as ferramentas novas, né, principalmente o trabalho miocárdico, que agora vem surgindo como uma nova modalidade, divisora de águas nesse cenário para identificar e separar esses pacientes, né, de adaptação fisiológica ou cardiomiopatia estrutural ou ritmogênica, a gente consegue ter muito mais acurácia, muito mais precisão para diferenciar esses pacientes que estão na zona cinzenta. E a reserva contrátil é mais uma ferramenta muito importante para tomar essa decisão e definir esse diagnóstico. Lembrando que o padrão ouro seria o eco-TCPR, que seria uma realização simultânea de um eco de esforço físico, com todos os parâmetros avançados que o eco avançado nos proporciona durante o esforço, associado ao teste cardiopulmonar de forma simultânea, onde a gente tem todas as variáveis ecocardiográficas e todas as variáveis da ergospirometria simultaneamente no mesmo exame, onde isso torna ainda mais acurada e precisa essa avaliação. Porém, ainda não é uma realidade, né, para a maioria de nós, estando reservada a poucos centros no mundo, mas é algo que a gente tem que realmente entender que existe, saber que é o padrão ouro.
onde a gente consegue ter uma avaliação muito mais acurada e personalizada desse tipo de paciente. Guilherme, e agora eu te pergunto, como fica então a prática clínica do cardiologista? Porque se o cardiologista clínico tem diante dele, então, um paciente com dispneia, fração de ejeção preservada e um eco aparentemente normal, qual seria a sua sequência ideal? Eco convencional, strain, teste cardiopulmonar, eco de esforço. Eu te pergunto, como integrar essas ferramentas sem excesso de exames, mas sem perder diagnóstico? Bárbara, talvez essa seja uma das perguntas mais complexas de todo o podcast. Embora seja uma situação habitual e comum, não necessariamente quer dizer que é uma situação fácil. E é aí que mora o maior desafio dos cardiologistas clínicos e dos clínicos quando você está diante de um paciente com dispneia. O paciente com dispneia é com fração de ejeção preservada e sem alterações aparentes, aquele eco que a gente chama de inocente, será que isso exclui que o paciente não tem nenhuma doença no coração? E a gente sabe que não. Como a gente sabe que tem outras doenças também que podem causar esses sintomas, o primeiro passo é a gente excluir outras causas clínicas, né, evidentes, né, como por exemplo DPLC, embolia pulmonar, avaliando todo o contexto, a história do paciente. A anamnese é muito importante, não é um paciente que está em pós-operatório, está imobilizado, é um paciente que já tem história de tabagismo, já tem história de doença respiratória, né, é um paciente que já tem algum tipo de limitação funcional, sarcopenia, paciente muito idoso, a gente entendendo, né, e tirando esses fatores confusionais, pegando um paciente de meia idade, sem nenhuma causa aparente, sem nenhum outro diagnóstico mais provável, fração de ejeção normal, eco relativamente inocente e dispneia, não existe uma forma única correta para a gente investigar. O primeiro passo é a gente estratificar o risco desse paciente, entender, é um paciente de risco baixo, intermediário, alto ou muito alto risco. Um paciente com fator de risco para doença coronariana, muitas vezes a doença coronariana vai se apresentar como uma dispneia, não necessariamente como uma dor no peito, né, com aquela precordialgia típica que a gente espera. E a gente tem que entender, principalmente se for uma mulher, se for um diabético, se for um idoso, um paciente renal, a gente sabe que esses sintomas podem ser atípicos. E pelo risco cardiovascular que for avaliado, a gente vai saber qual o método ideal para poder investigar doença coronariana nesse paciente. Mas excluindo também esse fato, pensando em investigação do sintoma, você pode começar tanto pelo teste cardiopulmonar como pela ecocardiografia, ou pedir, inclusive, os dois simultaneamente, o que eu faço com frequência. Mas uma coisa que me faz ir mais para a ecocardiografia de forma inicial do que o teste cardiopulmonar é se aquele paciente ele é mais limitado, se aquela dispneia é muito importante. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma dispneia com uma limitação funcional menor, estimada menor do que 5, 4 METs, e ele tem um risco, pelo menos ele alto para doença coronariana, é um paciente que a gente atende, né, a ir mais para um exame anatômico, como por exemplo um cateterismo. Né? A gente já pensa, será que é uma IC associada, uma doença coronariana associada na insuficiência cardíaca? Né? Será que isso é um equivalente anginoso de alto risco? Então eu tendo a ir mais para a ecocardiografia inicial, até porque a gente sabe já com trabalhos recentes que através do strain, né, nem precisa ir para o trabalho miocárdico, avaliando o strain do ventrículo esquerdo, né, e analisando o mapa do bullseye, a gente sabe que alterações segmentares do strain, como ilhas, né, isquêmicas ou piora regional do strain, né, associado principalmente à contração pós-sistólica, são muito relacionados com doença coronariana obstrutiva, o que já pode indicar para você um próximo exame, que muitas vezes não vai ser um teste funcional, às vezes você vai para um método anatômico, em alguns casos a angiotomografia, em alguns casos o cateterismo, né? Se aquele paciente já tem uma capacidade de esforço maior, eu já peço muitas vezes simultaneamente o teste cardiopulmonar, para entender a dinâmica funcional desse paciente. Mas é importante a gente lembrar que não existe um único caminho correto. O importante é a gente interpretar, entender a história do paciente, estratificar bem o risco e entender em qual cenário aquele paciente está, em qual cenário que nós, médicos, estamos, o que a gente tem disponível para a gente. Isso vai ajudar também a responder essa pergunta diante da realidade daquele médico que está em dúvida. Porque para nós que trabalhamos com métodos avançados, seja teste cardiopulmonar, ecocardiografia avançada, nós temos isso disponível e fica um pouco mais simples para a gente pensar dessa forma. Mas muitas vezes para aquele clínico, aquele cardiologista que está lá no interior, que não tem isso disponível, né, ter essa visão e essa diferenciação do contexto, da avaliação do paciente é fundamental para essa tomada de decisão, porque muitas vezes ele não dispõe, nem ele, nem o paciente, de recursos, né, para ter acesso a esse tipo de exame. E a escolha adequada pode ser fundamental para o diagnóstico correto da dispneia daquele paciente.
Bem, e para finalizar, levando isso tudo, ou seja, diâmetro do ventrículo esquerdo ao eco, predição de capacidade funcional, em consideração, Guilherme, será que a gente pode afirmar que a principal causa para a queda do VO2 na população saudável durante o envelhecimento é devido à redução do débito cardíaco? Ou a periferia influencia também? Explica para a gente. Bárbara, excelente essa pergunta, porque existe nela uma quebra de conceito onde talvez muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast talvez não saibam. E é natural que nós, cardiologistas, pensemos, bom, estamos envelhecendo, nosso volume sistólico vai ficar menor, o coração fica um pouquinho mais rígido, a frequência cardíaca de pico, né, a frequência cardíaca máxima reduz, afinal, 220 menos idade, a idade sobe, a frequência cardíaca máxima potencialmente vai reduzindo, e talvez aí esteja uma explicação para essa queda longitudinal do VO2. Esse é um trabalho muito interessante pela equipe do Dr. Lakata, publicado em 2024, onde foi pego 90, onde foram avaliados 99 pacientes, apesar de uma amostra pequena, foi um estudo longitudinal de 12 anos de acompanhamento, onde esses pacientes foram avaliados em ciclo ergômetro com uma medida do VO2, do débito cardíaco, por um método específico, tá? Um cálculo específico da taxa de extração periférica, ou seja, da diferença arteriovenosa de oxigênio, medida pela equação de Fick. Poucos estudos conseguem ter essas avaliações diretas como esse estudo teve. E o que esse estudo encontrou, Bárbara? Ele mostrou que, ao contrário do que a gente imaginava, a queda do VO2 com o envelhecimento, o principal responsável foi a piora, né, da extração periférica de oxigênio, ou seja, a gente tem a parte da diferença arteriovenosa de oxigênio explicando a maior parte da redução do VO2 que acontece com o envelhecimento, o que quebra um conceito que antes a gente imaginava que era relacionado ao débito cardíaco. O débito cardíaco, apesar de algumas variações, permaneceu até adequadamente bom com o envelhecimento comparado com a piora da extração periférica de oxigênio. Envelhecimento muscular, piora das fibras tipo 1, né, redução das fibras tipo 1 no tecido muscular, menor densidade mitocondrial, menor densidade capilar, né, menor vascularização, menor capacidade de oxidação, piora da função endotelial, da microcirculação, tudo isso alterando essa extração periférica de oxigênio. Então, isso leva a gente a um modelo integrativo, entendendo que esse modelo integrado mostra que o volume diastólico final nos mostra um potencial VO2 mais alto, um volume diastólico final maior. Um pulso de oxigênio mostra uma maior capacidade de elevar o volume sistólico e o débito cardíaco durante o esforço. E a diferença arteriovenosa mostra a capacidade que esses músculos têm de extrair o oxigênio que está sendo bombeado pelo coração. Então, essa integração é importante para a gente compreender. Isso compõe o nosso VO2. É importante a gente entender essa diferenciação, pois de nada adianta a gente ter um coração que bombeia bem se a gente não tem uma boa periferia para extrair esse oxigênio que está passando. O que torna que ele, muitas vezes, traz essa ineficiência, né? A gente chama, às vezes, de uma ineficiência metabólica, um desacoplamento, né? Cardiocirculatório, periférico. Isso é muito importante. Então, esse entendimento é fundamental e fala muito com se a gente for extrapolar um pouquinho o raciocínio, né? Como que talvez seja um dos mecanismos que tragam, né, alguns sintomas da ICFEP, porque a gente sabe que é uma doença que vai além do coração, e é uma doença relacionada ao envelhecimento. E muitas vezes ela começa, assim, na periferia. A gente sabe que indivíduos sarcopênicos, indivíduos que têm mais tendência a ter um acúmulo, né, mais adiposidade. Também tem um trabalho publicado em 2024, comparando a avaliação de composição corporal e VO2, mostrando que indivíduos com menos densidade muscular e mais adiposidade periférica estão relacionados a um menor VO2 pico, que vai de encontro a esse raciocínio, onde a gente tem uma piora da periferia, uma piora da extração periférica e utilização de oxigênio, levando em última instância à limitação ao esforço. Então, muito legal essa pergunta, muito importante a gente ter esse conceito e entender que o envelhecimento não é só do coração. O envelhecimento está em toda a periferia. E talvez isso explique a importância de a gente lembrar da reabilitação cardiovascular naqueles pacientes que têm uma doença coronariana, que têm insuficiência cardíaca, que muitas vezes o problema pode sim começar no coração, mas revascularizar o paciente, dar apenas o quarteto fantástico, melhora, muitas vezes salva vidas, mas não necessariamente vai
vai reestruturar ou vai recuperar a capacidade funcional, porque a gente sabe que isso também depende da periferia. E como aquele paciente muitas vezes ficou limitado por muito tempo, esse descondicionamento periférico vai interferir diretamente no VO2 e na capacidade de exercício. Então a gente tem que pensar no coração, mas a gente não pode esquecer da periferia, pois ela tem uma importância gigantesca na capacidade de esforço do nosso paciente. E se a gente for resumir essa pergunta numa frase, eu diria o seguinte, Bárbara: de nada adianta ter um coração que bombeia bem se você tem um músculo envelhecido que não consegue extrair aquele oxigênio que está ali passando. Então, se você tem um paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem doença coronariana, que tem uma valvopatia ou algum tipo de cardiopatia estrutural que trouxe limitação para ele, o tratamento daquela condição, revascularização, quarteto fantástico, troca valvar, reparo percutâneo, enfim, isso pode não ser suficiente para devolver para o paciente a capacidade funcional. E quando isso acontece, a gente tem que lembrar que existe uma periferia que, mesmo pouco falada, é grande responsável pelo VO2, pela capacidade de exercício. E lembrar que se melhorar a periferia, melhora o VO2, a gente está reduzindo mortalidade, porque o VO2 é hoje um dos maiores, se não o maior, preditor de sobrevida que nós temos dentro da cardiologia. Doutor Guilherme, no fim, talvez a grande mensagem seja que a ecocardiografia e o teste cardiopulmonar não competem, né? Eles se complementam. Uma mostra estrutura, o outro mostra performance e juntos eles revelam a fisiologia. Eu fico muito feliz por essa participação aqui no EcoCast com esse tema inédito e você seja sempre bem-vindo aqui no podcast. Doutora Bárbara, sou eu quem agradeço o convite. Uma honra estar aqui com você, participando do EcoCast. Sempre à disposição, que você precisar, vou estar aqui contigo, tá? Principalmente para a gente bater esse bate-papo tão legal como foi hoje, esse assunto tão importante, onde a gente tem cada vez mais evidências da integração da ecocardiografia com o teste cardiopulmonar, o que realmente entrega para os nossos pacientes a verdadeira cardiologia de precisão. E te parabenizar por todo o seu trabalho de grande relevância na cardiologia, na ecocardiografia. Sou seu fã. Parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.